precisa de materiais muito ridiculamente básicos. Eu vou usar um copo, um pouco de papel que eu vou preencher o copo aqui, depois eu vou explicar por quê. Eu estou usando isso aqui já, porque é bem reto e eu gostei desse formato reto aqui, então eu aproveito isso como uma régua. Então é um tecido de cozinha. E não estraga, gente, porque como nós estamos trabalhando só com coisa sintética, ou seja, é plástico, é tecido que tem plástico. E os tecidos que têm plástico, algodão não serve. São tecidos sintéticos. Tecidos que têm plástico derretem e queimam. E quando eles queimam, eles vedam, eles lacram. Né? Como saco plástico que você percebe na borda lacrado, ele é, digamos assim, costurado desse jeito, né? Com um lacre de calor. Então, nós estamos trabalhando só com tecido sintético e os feltros de hoje em dia são sintéticos, não pode. Aqui no Brasil não existe. Eu já procurei feito uma louca, mas é muito difícil você encontrar feltro feito de lã. Antigamente eles eram feitos de lã. Hoje eles têm 70% de material sintético e só 30% de lã. Então não tem problema, por quê? Porque a parte sintética, que é muito maior, vai fazer a vedação sem problema nenhum, né? Então a gente trabalha com tecido sintético. Neste caso eu estou trabalhando com feltro. Você pode, se você tiver um tecido em casa da cor certa para fazer o sanduíche, mas mesmo não sendo um tecido de feltro, pode usar. É que o feltro sempre tem aquela cara de brinquedo de criança. Para quem quiser costurar também, isso pode ser feito costurado. Mas no caso principalmente desta base do sanduíche, eu acho que fica muito mais fácil fazer ela lacrada a fogo. Mesmo que você depois queira dar uma enfeitada, uma melhorada na aparência, com uma costura, com pesponto, isso é legal de fazer, né? Você pode terminar o acabamento com costura, ou com pespontos à mão mesmo. Então a gente precisa disso. Então eu estou usando feltros, né? Pedaços de feltro que eu tinha. Estou usando um tecido que não é feltro, é um tecido sintético que nem é ideal, tá? Por um único motivo, ele é malha. A malha, quando você veda, ela vai vedar legal, só que qualquer forçada de barra pode acabar tirando a vedação, porque vai rompendo a linha de costura que foi feita no calor, né? Derretendo. Mas eu vou usar porque eu não consegui encontrar meu feltro marrom. Por isso, nós vamos trabalhar com o que tem na mão para poder fazer o tutorial. O ideal é comprar o material todo mais ou menos definido. Então vamos lá. Vamos começar por uma parte fácil, que seria a carne do sanduíche. Eu estou usando este marrom, tem o ideal para ser uma carne. Às vezes a gente encontra um tecido que tenha mais a ver, por isso que eu digo que o feltro é mais legal, porque o feltro dá aquela impressão de coisa de brinquedo, que mesmo que não tenha a cor ideal. Como vocês podem ver, quando eu coloco o copo aqui, as bordas levantam. Para evitar que isso possa me atrapalhar, eu vou prender com alfinete. Isso só vai fazer com que na hora que eu passe que eu vou passar o coisa quente aqui, isso não levante as bordas e acabe derretendo. Outra coisa que é importante sempre lembrar: não faça isso em ambientes muito fechados. Por quê? Porque você está queimando plástico. E plástico, com certeza, é um produto que solta gases quando você queima, né? E se você está trabalhando num lugar sem ventilação, esses gases podem te fazer mal. Então o ideal é, se você puder trabalhar no quintal, se você tiver um quintal para trabalhar, uma varanda, melhor. Se você não tem, tenta deixar seu ambiente sempre muito ventilado. Evite fazer 20 ao mesmo tempo, quer dizer, fazer uma coisa, se você for produzir isso em massa, realmente você vai ter que botar a sua mesa de trabalho na frente de uma janela aberta e que você tenha certeza de que a circulação de ar é bem adequada, e até talvez colocar uma máscara. Quando é um só, não tem muito problema.
Então eu coloquei alguns alfinetes aqui só para garantir. Ó, cuidado aqui, eu coloquei um alfinete que na hora que eu for cortar, de um jeito que na hora que eu for cortar e lacrar o tecido. Então o que eu tenho? Tecido embaixo e em cima e uma manta acrílica. A gente pode usar a manta acrílica como pode usar alguma espuma. Eu prefiro usar a manta acrílica porque a espuma ela é feita com materiais que soltam muitos gases tóxicos. Então, ela funciona? Funciona. Mas os gases tóxicos podem te causar mais malefício do que a manta acrílica, que embora também solte gases tóxicos, é uma quantidade bem inferior, até pelo tipo de material de que ela é feita. Então vamos lá, eu vou ligar. O pirógrafo, no meu caso aqui, eu tenho um pirógrafo que tem 5 temperaturas. Eu uso a segunda temperatura. O negócio é testar. A primeira temperatura eu também consigo trabalhar. Eu vou até mostrar. Deixa eu tirar isso daqui para mostrar. A primeira temperatura eu consigo trabalhar com ela. Ela já corta. Mas quando eu estou cortando 2, 3 camadas, né, é mais fácil eu cortar na segunda temperatura. Eu espero, eu cortei isso aqui, eu até vou trocar, não, vou fazer nesse mesmo, com muito cuidado. Você percebe aqui que eu coloquei ela muito pequena, o corte meu foi muito rente no copo, mas tudo bem. Então, para que serve esse copo? Esse copo é oco aqui dentro, tá? Eu poderia ter colocado, se eu coloco o copo assim, eu achato todo o processo, porque essa manta acrílica não vai ter para onde fugir, escapar. Quando eu coloco o copo, ao contrário, e pode ser uma lata, não pode ser nada de plástico, óbvio, né? Porque senão eu vou passar isso aqui e vou derreter. Mas você pode fazer até com resto de canudo, porque o papelão, com pouca temperatura, o papelão aguenta, né? Eu vou até fazer o tomate com essa medida aqui, e aí vocês vão perceber que eu consigo funcionar com ela. No caso do copo, o que vai acontecer? Lá dentro, aquela manta acrílica estufou lá para dentro, que vai dar um ar de volume. Então, olha, eu vou segurar o copo e vou passar o meu pirógrafo encostado no copo. O próprio peso do copo vai fazer com que a minha malha vá se rasgando. Mas, para eu ter certeza, eu fiz um corte aqui, ó. E eu posso ir puxando, só para ter certeza, né? E aí, segura o copo e passa, como se você estivesse passando uma régua. Olha aqui. Vendo? E vai cortando e vai funcionando. Cuidado para não queimar a mão, que quando a gente está cortando, essa parte ainda fica quente por um certo tempo. Então... E por que na placa de vidro? Se explicar neste tutorial. Porque o vidro, ele desgruda. Talvez até uma placa de metal funcione também. Eu não tentei. Quem quiser tentar, porque não tem vidro na mão, tente. Alumínio, metal. Eu imagino que não tenha problema. Então eu vou mostrar aqui como ficou. Eu espero que eu tenha conseguido abordar. Abordei. Tá vendo? Tá grudado, né? No vidro ele desgruda. Sem grandes problemas. No caso aqui, justamente porque eu coloquei muito pouco tecido, eu tive mais dificuldade na queima, então ela ficou com as bordas mais irregulares. Até porque esse tecido, como eu expliquei, não é o ideal.
Esse tecido, na verdade, é um tecido que eu uso para fazer boneca de pano na máquina de costura. É uma malha, parece uma meia de nylon mais grossa. Bom, aí eu não gostei muito eu vou só tirar essa casquinha que ficou realmente muito grudada aqui. Tô achando que o acabamento não ficou bacana, né? Por causa dessa. Então o que eu posso fazer? Posso recolocar. Então vou pegar esse pedaço aqui que está mais feinho, né? Esse aqui, tá vendo? Eu posso recolocar aqui. Vou ligar meu pirógrafo de novo. E vou repassar. E queimar essa casca que está mais aqui, que está deixando o meu trabalho mais fininho. Sempre segurando muito bem o copo, simplesmente a gente poder dar uma melhorada. É o que eu falei, não dá para fazer muito melhor, porque isso não é o tecido ideal. Apesar de sintético, ele é uma malha. Mas a malha, quando estica, rasga. E a própria costura não fica tão bacana. E aí você pode, no caso de ter sobrado muita coisa derretida, dar uns repiques aqui. Foi o que eu falei. Para quem é mais caprichosa, quer fazer uma, você pode dar umas voltinhas aqui com um fio na couro ou de couro destacada para fazer uma graça, fazer um pesponto. Tudo é válido, né? Aí vai depender da criatividade de cada um, da ideia de cada um. Eu estou dando o básico e cada um usa isso. Então essa aqui é, vamos dizer, a carne do meu sanduíche. Tá aí o sanduíche. Vamos lá. Com relação à parte de baixo do pão, mesmo esqueminha com o qual eu fiz esta carne. Uma parte de fora com cor de pão, que você pode inclusive escolher uma cor um pouco diferente para fazer aquela parte do pão mais clarinha embaixo, uma cor de cima diferente, que hoje nós vamos usar a cor mais adequada, que infelizmente ontem eu não achava, hoje já achei. E só que eu vou usar um material mais adequado para esse sanduíche, que é o feltro. O feltro é mais espesso para começar a história. Então ele vai dar um resultado mais armado, mais bacaninha. E eu vou usar essa cor para a parte interna. Eu já vou aproveitar que eu estou dois. Eu sei, eu sou meio econômica, mas é que eu estou com pouco filtro e eu quero ver se ainda fazer uma bonequinha com o resto aqui. Tá? A mesma coisa. Nós vamos pegar um pedaço de manta acrílica que vai ser prensada como uma bolacha. O que acontece? Normalmente, tá, quando a gente pressiona o lado que a gente não pressionou, no caso aqui não deu muito, não dá para ver perfeitamente, mas o lado que a gente não pressiona, ele fica mais reto. Como eu quero um pão, eu quero que essa parte fique mais reta, o ideal seria o contrário, né, que essa parte ficasse, mas eu quero que essa parte fique mais reta para poder o sanduíche não desequilibrar. Então essa parte do pão, que é a parte interna da parte de baixo do pão, né, eu vou virar ao contrário. Lembra sempre, a carninha, você podia até usar um tamanho diferente de molde, mas para o pão, tanto para a parte de cima quanto para a parte de baixo, é imprescindível que você use o mesmo
molde, ou seja, no caso aqui eu estou usando o copo, eu tenho que usar o mesmo copo para a parte de cima e para a parte de baixo. Vou prender aqui, nem se o feltro tivesse maior, nem precisaria prender. Porque, olha, dá para perceber bem que o feltro não levantou tanto quanto aquele tecidinho sem vergonha. É o mesmo esquema. Liga, prende, espera esquentar um pouco. Lembra de vez em quando de dar uma limpada na ponteira. Eu passo na própria madeira do meu pirógrafo, coitado, vive queimado. Só para garantir a limpeza, se precisar limpar o copo, porque se ele tiver muito... Então, ó, eu vou fazer a mesma coisa aqui. A primeira coisa que eu vou fazer é fazer um corte para poder sair puxando. Se eu passo e sinto que eu cheguei no vidro, é o suficiente para saber que eu estou no caminho certo. Vou passar aqui atrás primeiro. E aí o feltro vai soltando. E ele solta. Então eu fiz o pãozinho, a parte de baixo. Aí vem a parte de cima. O que que acontece? Como vocês estão percebendo, esta parte de cima, ela é mais gordinha do que a parte de baixo. Ela é mais gordinha, uma questão óbvia, realmente o sanduíche é mais arredondado em cima. Como é que eu fiz para dar essa ideia de arredondado? Eu estou colocando esse papel aqui por um único motivo. Eu quero barrar, vamos dizer assim, que o tecido que eu vou colocar aqui dentro, ele vai para baixo, aqui vai repousar até uma certa altura. Se eu não tiver uma barreira, e aí quando eu colocar vocês vão ver, se eu não tiver uma barreira, ele pode afundar demais. Não é o caso. Neste caso agora, tá? Nós vamos pegar um pedaço de feltro. Um tanto maior. Lembrando que o feltro é um material que, se você forçar ele mesmo, pela condição de não ser um tecido tramado, ele só é prensado, ele consegue ficar mais mais abaulado só na mão. Aí o que a gente vai fazer? É o único pedaço em que a gente vai precisar do molde exato, do tamanho do copo. Para quem não tem habilidade, pega uma caneta, qualquer canetinha hidrocor funciona, alguma coisa para marcar. Como não precisa ser muito perfeito, eu vou fazer assim mesmo. Vou segurar no copo. Certo? E vou conseguir um molde redondo. Bom, além desse eu vou fazer um pouco menor. Que eu posso usar a ponta do copo aqui, que é o que eu vou fazer, certo? Do mesmo jeito. Para quê? Como eu disse, não precisa ser tão perfeito. Isso vai ficar escondido, certo? Isso vai ficar uma montanha. Vou dizer assim, eu vou criar um morrinho. Esse morrinho que eu vou criar junto vai ser colocado aqui. E vai fazer esse círculo. Como? Coloco de volta, tá vendo os papéis? Coloco aqui. Pego o pedaço.
que seria a parte interna do meu pão cortado. Ajeito para ter certeza. Quando tiver uma dobrinha assim, eu meio que abro a dobrinha só para ter certeza. Segurando eu vou virar. Tá? E aqui eu acerto as dobrinhas também. Se eu achar que tem uma dobra muito dobrada assim, eu acerto elas. Só verifico se o meu tecido tá cabendo. Para quem não tiver muita, eu aconselho a cortar um pouco maior, porque daí você não tem esse problema, tá? Ligar e cortar. No mesmo esquema, segura o copo, vai passando. Ou realmente o ideal é ter tecido maior, porque quando você tem o tecido maior você consegue limpar de vez em quando, para que a ponta dessa caneta do pirógrafo consiga fazer um corte reto e rápido. Quando ela começa a ficar com muito filtro, ela começa a não conseguir fazer o serviço dela direito. Deixa eu ver aqui com a tesoura. E o resto é isso aí. Muito bem. Uma limpidinha. Nesse caso aqui, como eu não tive muito problema, eu já vou dar o acabamento antes de soltar. E o acabamento você vai olhando as beiradinhas no mesmo esquema. Tirar. Tá feito. Querendo tirar a rebarba, pode tirar com a tesoura ou pode eu poderia estar usando o calor maior, mas como eu estou com tecido pouco e também como eu não estou acostumada a trabalhar com esse tipo de material, eu preferi deixar numa temperatura menor. No caso da solda, ela também vai fazer esse corte numa temperatura que eu suponho que fosse a temperatura média do pirógrafo. Pelo amor de Deus, usando o pirógrafo, não coloque de jeito nenhum em temperaturas muito altas, porque ele realmente taca fogo. Com relação ao queijo, fatia de queijo, ela é uma fatia simples. Ela não tem nenhum enchimento e também não tem uma camada dupla. Eu cortei com essa lata, porque ela é quadradinha e tinha um tamanho bem legal para colocar, combinado. Se não tiver uma lata, obviamente é mais difícil de todo mundo ter, você pode escolher usar por exemplo, aqui é uma parte arredondada de uma beirada de colher, qualquer coisa assim, e a parte reta para fazer cortes retos, que é bem tranquilo. Vou fazer inclusive para mostrar como é que funciona. Tinha um amarelo que era mais clarinho, não sei onde está. Então vamos com esse mesmo. Queijo cheddar. Então, mais ou menos, né, eu nem vou, né, mas calculando, até olhando a figura que a gente tem, é super tranquilo.
fazer essa fatia. Pode riscar antes de cortar. Eu não vou fazer isso. Para não ficar chato e muito longo. Eu mesma não tenho muita paciência de assistir tutorial quando tá muito demorado. Então, se você não quiser que a fatia fique quadrada, como ela vai ficar aqui nesse caso, e viu como é bem tranquilo trabalhar com a régua de metal. Eu até tinha uma régua de metal de verdade, mas não sei onde ela está. Eu tenho muito material, na hora que eu estou trabalhando eu acabo guardando em lugares. Ó, vou até deixar mais retinha, que está meio tortinha. Se quiser, não precisa, mas querendo arredondar, eu vou, por exemplo, usar o que tem aqui já, que está na mão, mas é super tranquilo, ó. Já ficou arredondadinho, mas não precisa, tá? Aí. Cabe, tá bacana. Então agora você já tem um hambúrguer simples, um cheeseburger nós temos aqui, com o pão, a carne, o queijo e ele tampadinho. Aqui a gente já tem um cheeseburger, muito bonitinho, prontinho para ser devorado. Essa alface, 1000 jeitos que você pode trabalhar essa alface. Também não tem enchimento. É um pedaço de feltro. E aí, o que acontece é, não vamos esquecer que a alface tem um formato arredondado, mas não é redondo, né? Inclusive, do jeito que eu cortei, a gente já pode até usar. Mas vamos dizer que você queira fazer uma coisa mais bonitinha. Quando chega aqui, eu corto para ficar uma cara de cabinho. Aquele pedacinho mais polpudo do alface. Não vou mexer muito essas partes, vamos dizer que aqui fossem aquelas ranhuras das folhas, as hastezinhas que vão até a ponta da folha, que levam os alunos. Entre um e outro, se eu fizer isso, ela vai ficar mais crespinha, vai como se fosse uma alface crespa. Entre uma ponta e outra, o arredondado e o outro arredondado, ela vai ficando uma alfacezinha mais crespa. Como ela não tem essa marcação toda, a gente pode ou usar uma canetinha para desenhar e dar um vínculo, e eu vou tentar uma coisa que eu pensei agora em fazer, que eu acho que deve dar certo, para criar um vínculo. Então, a primeira coisa que eu vou tentar é, entre esta parte aqui e a ponta de cima, que seria o cabo. Se a minha ideia der certo, eu continuo com o resto. Senão, eu vou deixar quieto. E aí, isso não vai aparecer nem no tutorial, eu corto essa parte. Eu simplesmente vou encostar só para criar um vínculo. Tá vendo? Que fica mais interessante em termos de formato. Deu certo? Ótimo, vamos fazer do outro lado. Lembrando que tem que dar uma pressionadinha. Não pode ficar essa reguinha que eu estou usando, no caso esse minha pá de bolo. O ideal é que ela não fique muito solta, quanto mais pressionado, eu acho que mais legal.
E nesse caso aqui, dessa minha ideia de última hora, praticamente é só para encostar onde estava a dobra. Ela vai criar um certo derretimento e vai fazer... aqui nesse pedaço que não pegou, eu vou fazer mais um pouquinho. Só mesmo para dar um formato menos achatado na coitada da minha alface. Né? Vou aproveitar aqui que também não pegou muito, olha. E vou fazer ela também aqui. Ou melhor, tive uma ideia mais bacana. Acho que se eu dobrar ela aqui agora e fizer, eu vou criar aquele meinho da alface. Só que eu vou deixar, vai ficar bem mais bacaninha, certo? Eu vou fazer agora quase como se fosse uma costura. Só que antes disso eu vou vincar esses meios do mesmo jeito. Gostei da ideia. Agora que eu não lembro. Aí se a gente vinca aqui, você vinca... tudo bem. Tá vendo? Daqui pra cá, vou fazer vários vincos. Vou dar uma pausa, não tem necessidade de todo mundo ficar vendo os meus vincos. Já já a gente volta. Voltamos com a bagunça. Eu fiz outros vincos, então a ideia é que ele vai ficar um pouco mais aberto, porque agora, nesse pedaço que eu vinquei inicialmente, eu vou dobrar com muito cuidado, segurar, colocar minha régua, dar um pouquinho de trabalho para achar o lugar aqui, o meu sanduíche, e vou... resolve. Foi o meu apetrecho de culinária que eu vou usar para fazer buraco no queijo. E vou grudar. O que vai acontecer? Aliás, pelo menos o que eu espero que vai acontecer. Vai unir, como eu consegui aqui. Vai unir essa parte do meio da alface, que é uma parte que costuma ser mais grossa mesmo, vai dar um pouco mais de realidade para a nossa alface. Como ela ficou um pouco inclinada, o que é legal, porque ela não precisa e nem deve ser uma coisa reta, muito perfeita, porque nenhuma planta o é, vou fazer a mesma coisa aqui. Segurando bem, para ficar bem prensadinho. E derretendo o restante. Tá? Que beleza. Nossa alface. Para o nosso sanduíche. Acho que vai assim, né? Não sei. Eu nunca reparei como é que se monta um sanduíche com alface. Eu só reparo de comer. Tem pontinha? Ó, tira com a tesoura, para não ficar nada muito espetudo. A alfacezinha, o pão, a carne. E vamos tratar de fazer os buraquinhos no queijo para dar um pouco mais de charme no nosso sanduíche. Aí aquele barulho que nós ouvimos foi exatamente
que eu vou usar para fazer o buraco. É uma espumadeira que tem um buraco, costuma ser, quase todas têm, que é para você, se quiser, poder pendurar ela. Ridículo. Feito nossos buraquinhos de queijo, ok? Qualquer lugar, de qualquer jeito. Dois segundos. Chega, porque se exagerar muito vai parecer um tecido foie em vez de um queijo. Acho que até exagerei, não precisava nem todos esses furos. Pronto, nosso queijo e a alface. Essa é a alface antiga que eu fiz, só dando uma riscadinha bem fraca, mas realmente, entre uma alface e outra, eu tô gostando mais dessa. A mesma coisa, se quiser abrir um pouco mais, lembra de segurar bem aqui, para não rasgar a costura que a gente fez. E como o feltro é maleável, ele não é tramado, então ele tem essa maleabilidade, porque ele é só prensado, a gente consegue dar uma... Ok, a última coisa que eu vou fazer é um tomate. E aí eu, inclusive, vou aproveitar e vou fazer o tomate com esse pedaço que eu cortei. Esse pedaço aqui é um pedaço de cano, o cano que vem dentro do filme plástico. Um pedaço de feltro vermelho, eu até tinha separado um outro. Só que neste caso aqui, tá? Como o tomate tem uma certa espessura, né? Para não deixar a fatia de tomate muito fina, eu faço ela dupla. Essa aqui ficou horrível, porque o corte de dentro não precisava tantas, né? Eu vou usar esse aqui para fazer os buracos de dentro. E pronto. Como é que nós vamos fazer? Mesmo esquema. Se eu quiser, eu vou até tentar fazer com 3 camadas. Então eu vou dobrar e dobrar. Então eu vou ter 3 camadas, o que vai dar uma espessura um pouco melhor para o nosso tomate. Vou pegar o cano que eu falei que eu cortei. Eu tinha um cano que estava já cortado, mas vou usar esse aqui. E vou pressionar. Muito bem. Vou cortar o nosso tomate, olha só. Lógico, se você for usar e ficar segurando muito tempo no mesmo lugar ou com uma temperatura muito alta, eu não posso garantir que o papelão não vá acabar derretendo, queimando. Mas o ponto de fusão do papelão, até ele pegar fogo, ele demora um certo tanto. Então, para fazer um corte é o suficiente. Querendo, podemos limpar as bordas do tomate. Fiquei de trocar e acabei não trocando a ponteira, mas tá aqui. Tomate feito. Se achar que tá muito bem a beirada, queimou demais, com muito plástico exposto, você corta, ajeita as beiras. Ok. Aqui você tem 2 opções. Se você achar muito complicado fazer buraco e realmente
por ser muito pequenininho, os recortes talvez não seja tão fácil, talvez seja melhor realmente evitar esses cortes internos. Mas se por algum acaso você tiver vontade, a teimosia, a insistência, a persistência para tentar, nada te impede. A gente pode usar coisas como essas que são moldes prontos, né? Tem uns que são menores, aliás eu tinha um, mas não sei onde ele está. Como a gente pode usar alguma coisa para cortar. Mas lembre-se do seguinte, quando você faz um recorte quente e prensa, a parte onde você passa e a que sobra, vamos dizer assim, ela tende a abrir sozinha. É essa parte que ficou prensada e que está por dentro é que fica realmente prensada. Como a gente vai abrir buracos aqui, o que você vai precisar, ao invés de um molde, onde você vai passar por fora, é um molde que você utilize ele pela parte interna, para que essa parte saia, como aconteceu, por exemplo, com o queijo, e que a parte que ficar, que seriam os riscos do tomate, né, fique presa. Então, aqui, eu nem me lembro agora se o tomate tem 4, 3, mas eu vou supor que tenha 3. E para evitar, e aí eu calculo, aqui é mais ou menos o meio, então eu vou cortar só isso, que é o suficiente. Esta parte, ó, tá solta, e essa parte está presa, que é a parte onde eu fiquei seguro. Então eu vou fazer a mesma coisa desse lado de cá. Supondo que o miolinho do tomate está mais ou menos aqui, eu vou pressionar e cortar. Esta parte ficou presa e essa do meio é a que vai ficar solta. Como eu não vou, eu vou supor que as pessoas não tenham condições de ter moldes específicos, etc e tal, eu vou usar o que eu tenho. Eu estou aproveitando esse canto. E cortei essa parte do tomate, certo? E aí nós temos que tirar esse tanto daqui. Para eu tirar esse tanto daqui e garantir que esse tanto daqui não vai soltar, não vai ficar solto, né? Que aqui nem ficou, mas às vezes acontece, né, dele soltar. Eu prefiro usar alguma coisa que eu possa, por dentro, fazer o corte. O que eu vou fazer? Eu acho que mais conveniente, vamos dizer assim. Eu vou pegar parte desse papelão aqui, que pra mim já tá com formato, já é o tamanho que mais ou menos eu preciso. Vou tirar ele fora, correndo aqui. O ideal seria um estilete, mas nada que a gente não possa resolver na raça. Por isso que minha mão vive cheia de calo. Aqui a gente não corta papelão normalmente com tesoura, tá? E eu ganhei aqui uma estrutura onde eu posso pressionar, verificar o quanto arredondado eu quero, pressiono, venho com o meu pirógrafo. Eu não sei se vai dar para enxergar bem, eu vou tentar segurar pela lateral aqui. E corto. Vamos ver? Pronto. E assim eu vou desligar agora, eu vou fazer as 3 partes do mesmo jeito, com os mesmos recortes, e a gente vai ter a parte interna do tomate.
Eventualmente, se você não quiser fazer o buraco do tomate, dá para pintar com caneta hidrocor, fazer o desenho, criar uma ideia de que é um tomate, que está parecendo mais um aviso de... A mesma coisa, esses pedacinhos, querendo, corta com a tesoura. Aí é uma tesourinha, um alicatinho de unha estragadinho, funciona bem para tirar essas bordinhas. Então agora nós estamos com o nosso sanduíche completo, onde temos um hambúrguer, alface, só faltou molho especial. Cebola picles, eu só tenho tomate. E tá bonitinho, prontinho para servir. Ou você usa um pirógrafo, que é um material interessante para usar, quer dizer, que é uma ferramenta interessante para usar nesse trabalho, ou você usa um soldador. Existem algumas que já vêm com várias biqueiras, que também é interessante, e o pessoal costuma comprar mesmo para fazer artesanato. Então, ou um pirógrafo ou um soldador, tanto faz, funciona. O que acontece? Acontece que tem muita gente que às vezes fala assim, eu queria fazer alguma coisa, mas eu não sei costurar, ou então eu não tenho máquina de costura, ou, né? Isso é uma coisa que você pode fazer, não é coisa para criança pequena, porque você está trabalhando com coisas que queimam, lembre-se disso. Se você for pequeno e não tiver habilidade, toma cuidado, gente, principalmente as crianças, o pessoal mais novo, porque assim, a gente pensa que tem habilidade, mas não é bem assim, queimar dedo com isso aqui não é legal.